glória do nome de Jesus Cristo. Aonde nós vamos entrar já na oração. Você que está enfermo, você que está desenganado pela medicina, ou você que tem um parente, como a irmã Vanessa, que na oração colocou o joelho no chão, orou e clamou a Deus comigo, e o seu pai alcançou o milagre. Então nós vamos entrar na oração agora. Nós vamos orar, pedir para Deus curar tanta alma, tanto físico, pedir para Deus operar das suas maravilhas, dos seus sinais e prodígio, para que o nome dele venha a ser glorificado. Você que está aí no tablet, você que está no celular, no computador, aleluia, nós vamos entrar agora na oração, o clamor, aleluia a Deus. Vou estar iniciando uma campanha hoje. Hoje eu estou iniciando a campanha. Essa campanha vai ser a campanha do clamor a Deus. O clamor a Deus. Deus falou para Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, respondeste, coisa grande e firme que não sabe. Então nós vamos estar agora nessa campanha, a campanha do clamor a Deus. Vamos clamar a Deus para que Ele possa nos socorrer. Vamos clamar a Deus para que Ele possa curar. Vamos clamar a Deus para que Ele possa abrir as portas. Vamos clamar a Deus para que Ele possa salvar. Vamos clamar a Deus para que Ele possa libertar. Vamos clamar a Deus para que Ele possa transformar. Vamos clamar a Deus para Ele fazer o impossível na nossa vida, em todo sentido, em todos os aspectos. Vamos clamar a Deus, aleluia. 3 dias de clamor. Quarta-feira está iniciando hoje, quarta-feira, sábado, e na quarta que vem estaremos nessa campanha. A campanha do clamor a Deus, aleluia. Vamos entrar em oração. Vamos clamar, clama minha irmã, clama meu irmão, clama meu jovem, clama meu amado, clama minha amada, clama ao Senhor. O salmista disse: clamei o Senhor no dia da minha angústia, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, me livrou dos vales da sombra da morte e quebrou seus agriões. Você que está, aleluia, com a enfermidade incurável, clama ao Senhor que Ele vai te livrar da morte. Você que está passando pelo vale da sombra da morte, clama ao Senhor que Ele é aquele que é socorro e vai te dar livramento. Então vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Oh, aleluia. Vamos clamar. Oh, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Oh, glória ao Pai, glória ao Filho, e glória, 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 glória ao Espírito Santo de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus grande, Deus tremendo, Trindade Santa, Suprema, Majestosa, Gloriosa, Magnífica, Deus do impossível, Deus Todo-Poderoso, Deus de sinais, de prodígios e maravilha, Deus de perto, Deus de longe. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai amado, dando continuidade nessa programação Casa Missionária, e hoje, meu Pai amado, está iniciando a campanha do clamor a Deus. Ó meu Deus amado, o Senhor falou para Jeremias: clama a mim e respondeste, coisa grande e firme que não sabe. E aquele que clama, meu Deus, o Senhor responde. Aquele que clama, meu Deus, o Senhor anuncia a salvação. O Senhor anuncia, meu Deus, a cura, a libertação. O Senhor anuncia das suas maravilhas, dos teus feitos, do teu poder, do teu impossível. Olha aí, meu Deus, essa mãe clamando. Olha aí esse pai clamando. Olha esse filho clamando.
olha essa filha clamando, meu Pai, olha esse irmão, meu Deus amado, no estado da Bahia clamando, olha esse irmão, meu Deus, no estado da Amazônia clamando, olha essa irmã, meu Deus, clamando no interior de São Paulo, olha aí, meu Deus, a Vanessa clamando, olha aí, meu Deus, eu Pai, Rosineia clamando, olha aí, meu Deus, todo-poderoso, os teus servos, ó meu Deus amado, meu Pai, crendo, meu Deus amado, Pai querido, na cura, Senhor, crendo, meu Deus, no milagre, crendo no impossível, meu Pai querido, e que o Senhor possa, meu Deus, de encontro agora aqueles, meu Deus amado, que estão enfermos, que o Senhor possa tocar nos ossos, que o Senhor possa tocar, meu Deus, no cérebro, que o Senhor possa tocar no crânio, que o Senhor possa tocar na cabeça, que o Senhor possa tocar no couro cabeludo, que o Senhor possa tocar, meu Deus, na vista, que o Senhor possa tocar na audição, que o Senhor possa tocar nos lábios, que o Senhor possa tocar na garganta, que o Senhor possa tocar no pulmão, que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa tocar na rim, que o Senhor possa tocar no estômago, que o Senhor possa tocar na pele, que o Senhor possa tocar no fígado, que o Senhor possa tocar agora, meu Pai, no organismo masculino, feminino, que o Senhor possa tocar, meu Pai, arrancar, Senhor, esse mioma, arrancar, meu Deus, esse caroço, arrancar, meu Deus, essa dor, arrancar essa enfermidade, essa doença, essa infecção, essa inflamação, que o Senhor possa curar, meu Pai querido, de todo tipo de doença. O Senhor é aquele que vai além da medicina, o Senhor é médico dos médicos, é doutor por excelência, Pai querido, o Senhor é um Deus do impossível, então venha fazer o impossível, meu Pai, na UTI, na semi-intensiva, venha fazer o impossível, meu Deus, nos leitos do hospital, venha fazer o impossível, meu Deus, meu Pai, na vida dessa pessoa, na sua casa encamada, doente, enferma, esse que está canceroso, cancerosa, os adeptos, meu Pai querido, os que estão, meu Deus, com H, meu Deus, nenhum, os que estão com Covid-19, com coronavírus, meu Pai, o Senhor tem poder, Senhor, para curar de todo tipo de doença, enfermidade, meu Deus, nessa parte, manifesta, meu Deus, meu Pai querido, do seu poder, Senhor, nessa tarde, meu Pai querido, venha, meu Deus, agir, meu Pai amado, em todo sentido, em todo aspecto, meu Pai, age, meu Deus amado, na vida desse ouvinte, meu Pai, que está me acompanhando, meu Deus amado, ouvindo a sua oração, meu Pai querido, que o Senhor age na vida dele espiritual, age na vida física, age curando a alma, curando o físico, age libertando, meu Deus, libertando do tabaco, libertando da bebedeira, libertando das drogas, age, meu Deus, transformando, age libertando os cativos, oprimidos, dando liberdade aos presos, age, meu Deus, meu Pai, desfazendo a obra do diabo, de Satanás, porque está escrito, meu Deus, na tua palavra, que para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer, destruir a obra do diabo. Então nessa tarde, Pai, tudo ser desfeito, destruído, contra a vida espiritual, familiar, conjugal, material, financeira, ó meu Deus, lança por terra agora, venha quebrar, meu Deus, as fortalezas do diabo, venha jogar por terra, meu Deus, os impedimentos, as barreiras, bloqueio, a fúria do inimigo, meu Deus, venha quebrar as algemas, correntes, cadeados, as portas de bronze, venha, meu Deus, eu para aniquilar-se, meu Pai, jogar por terra todo mal, Senhor, meu Deus amado, manifestando, meu Pai querido, do seu poder, Senhor, manifestando, meu Deus amado, da tua glória, salvando, meu Deus poderoso, as almas, meu Pai querido, salva esse esposo, salva essa esposa, salva esse filho, salva essa filha, meu Pai querido, salva esse homem, essa mulher, meu Pai amado, resgata, meu Deus, com mão forte, meu Deus, tira, meu Deus, o caminho que leva para a perdição, traga para o caminho da vida e vida com abundância, tira, meu Deus amado, das garras malignas, maléficas,
Venha, meu Deus, resgatar com mão forte, meu Pai querido. Venha, meu Deus, repreender-se, meu Deus, toda obra de feitiçaria, bruxaria, macumbaria. Oh, meu Deus, quebra a maldição, quebra o encantamento penaltiço. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, lança por terra agora, meu Pai, todo mal, Senhor. Todo espírito sujo e imundo, sai desse lar, sai dessa casa, larga esse homem, larga essa mulher, sai desse jovem, espírito do vício, espírito da enfermidade, espírito da cegueira, da surdez, da mudez, da paralisia, espírito da loucura, da depressão, da perturbação, da insônia. O sangue de Jesus Cristo tem poder, a poder no sangue de Jesus Cristo. Sai daí, espírito sujo e imundo, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Saia desse lar, saia dessa casa, sai dessa vida conjugal, dessa vida sentimental. Larga esse homem, eu te dou uma ordem agora, saia, espírito sujo e imundo, espírito da paralisia espiritual física, espírito da depressão, que tem colocado depressão em tantas pessoas, assoprando nos ouvidos, para a pessoa tirar sua própria vida, mas espírito suicídio das mortes, o sangue de Jesus Cristo te prenda, meu Deus, com o esplendor da tua glória, meu Deus, meu Pai, venha, meu Deus, queimar esse espírito na depressão do suicídio, na destruição da morte, meu Pai querido, meu Deus, chama derrama o sangue, despedaça o jugo da depressão agora, o jugo da angústia agora, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai amado, venha, meu Deus, meu Pai, curar a alma dessa pessoa, tira a angústia, tira a tristeza, meu Pai querido, venha dar força, venha dar ânimo, venha dar vigor. Você que está acamado, levante e anda agora, no nome de Jesus Cristo. Você que está desanimado, levanta agora, em nome de Jesus Cristo. Você que não consegue fazer nada, está com dificuldade de andar, em nome de Jesus Cristo agora, receba a tua cura, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, você vai andar, vai se locomover, vai fazer os afazeres de casa, vai cozinhar. Você que não está comendo, a partir de hoje você come, a partir de hoje você vai beber, a partir de hoje você vai tomar banho. Você, glória a Deus, aleluia, que está, glória a Deus, aleluia, depressivo, essa depressão, esse espírito está te assolando, te oprimindo, bata retirada agora pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que fuma cigarro, seja liberto agora. Você que bebe, seja liberto agora. A Bíblia diz: conhecer a verdade vos libertará, que verdadeiramente o Filho de Deus libertada, será livre agora. Seja livre da maconha, seja livre agora do cigarro, seja livre da cerveja, da bebedice, seja livre da idolatria, seja livre da adultério agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sai daí, espírito sujo imundo, saia do nome de Jesus Cristo, a poder no sangue no Cordeiro, a poder no nome de Jesus Cristo. Ó meu Deus amado, venha, meu Deus, meu Pai, continuar agindo, venha continuar operando, venha continuar salvando, venha continuar libertando, venha continuar transformando, venha, meu Pai querido, ó meu Deus, jogar por terra, em nome, meu Deus Todo-Poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai querido, ó meu Deus Todo-Poderoso, joga por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus Todo-Poderoso, manifesta do seu poder agora, em nome de Cristo, meu Deus amado, venha quebrar, meu Deus, meu Pai querido, essa maldição hereditária, essa maldição familiar, essa maldição sentimental, essa maldição material, financeira. Sai daí, espírito da miséria, sai daí, espírito das trevas, sai daí, espírito da mendigação, espírito devorador, destruidor, saia em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó meu Deus poderoso, o diabo
Paulo sabe, meu Pai querido, que é aquele, meu Deus, que depositar-se, meu Deus amado, e ajudar essa obra, meu Pai querido, o Senhor vai abrir a janela do céu, o Senhor vai recompensar, meu Deus amado, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai abençoar, vai prosperar, e Ele não quer deixar, meu Deus amado, as pessoas, oh meu Deus, meu Pai, semear, meu Deus poderoso, para nós dar continuidade, meu Deus, meu Pai, nessa obra, para nós dar continuidade, meu Deus, meu Pai, nessa programação, casa missionária, mas no nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito sujimundo que está fazendo o povo ficar com a mão mirrada, que está fazendo o povo, aleluia, glória a Deus, murmurar, reclamar, mas no nome de Cristo, sai daí, espírito sujimundo, é você, demônio, que não quer, aleluia, deixar essa obra prosseguindo, é você, espírito sujo, que não quer deixar nós honrar o compromisso, é você, demônio, que não quer deixar o irmão, a irmã, depositar a quantia que Deus já colocou no coração, para que nós não venhamos dar continuidade nessa programação, porque Deus está curando, porque Deus está salvando e libertando, mas eu te dou uma ordem, Satanás, sai agora, saia no nome de Jesus Cristo, espírito tranca-rua, espírito da paralisia, saia no nome de Jesus Cristo de Nazaré, apodemos sangue do Cordeiro, apodemos sangue de Jesus Cristo, toda legião maligna, principado, potestade, príncipe das trevas, saia em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus Todo-Poderoso, da onde os teus anjos passam a espada de fogo, desse baiana, o machado, cortando a raiz do mal, da feitiçaria, da bruxaria, lançando por terra, meu Deus, todo mal agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, ó meu Deus amado, venha, meu Deus Todo-Poderoso, julgar essa causa, ó meu Deus amado Pai querido, essa pessoa que tem uma causa trabalhista, tem uma causa, meu Deus amado, judiciária, uma causa criminal, uma causa no INSS agora, meu Deus Todo-Poderoso, oh meu Deus, pega essa causa, meu Deus, assina com caneta de ouro, carimba com sangue do Cordeiro e decreta nessa parte agora a vitória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, faça o juiz, meu Deus, assinar agora, meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai querido, essa pessoa receba a ligação, meu Pai, da causa ganha, essa pessoa, meu Deus, amado Pai, possa entrar no aplicativo e ver, meu Deus, meu Pai, para rescisão, depositar, vê, meu Deus, poderoso valor que tinha para receber, meu Deus, meu Pai, depositado agora, saia tranca-rua, é espírito sujo imundo, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, sai, demônio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus Todo-Poderoso, é o início da campanha, a campanha do clamor, meu Deus amado, quantos estão clamando agora, quantos estão clamando, Deus, quantos estão clamando, meu Pai querido, quantos estão clamando, pedindo misericórdia, quantos estão clamando, pedindo ajuda, quantos estão clamando, pedindo salvação, quantos clamando, pedindo socorro, pedindo libertação, pedindo a cura, pedindo, meu Deus, o livramento, pedindo para tirar da UTI, da CPI, do leito do hospital, pedindo para curar, meu Deus, o Covid-19, pedindo para curar do coronavírus, pedindo para curar do câncer, pedindo para curar do meu Pai da tuberculose, pedindo para curar, meu Deus, de produtivo enfermidade, então no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai querido, nessa tarde, meu Pai, vem com resplendor de glória, vem com resplendor de glória, vem com resplendor de glória, ó meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus amado, eu já sinto algo sobrenatural acontecendo nesse lugar, meu Pai querido, eu já sinto essa rádio, meu Deus, que vai tremendo, oh meu Deus amado Pai querido, eu já posso contemplar o teu mover, meu Deus amado, oh meu Deus, ali no estado, meu Deus Todo-Poderoso, oh meu Deus, é o Pai da Bahia, eu já posso contemplar
contemplar o teu mover, meu Pai querido, na vida, meu Deus, da Ana Paula, na vida, meu Deus, da Priscila, na vida, meu Deus, todo-poderoso, meu Pai querido, Deus do João, na vida, meu Deus, todo-poderoso, ó meu Deus amado, meu Pai querido, do Maurício, da Marília, eu, Pai querido, posso contemplar, Senhor, o teu mover, meu Deus, agora, ela bastara mandas tudo de candara, mas tudo de candaraia, ela bastara mandara, mas toda mandara, mandara estúpia, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, venha, meu Deus, responder o clamor, meu Pai querido, responde o clamor, ela bastara, mas tudo de candara, estúpia, vem com teu agir, porque está escrito na tua palavra, ainda antes que houvesse dito, o Senhor é, meu Deus amado, nada que possa escapar das tuas mãos, operando Deus, quem impedirá? Quando Deus opera, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, príncipes das trevas, não tem macumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra, quimbanda, candambanda, não tem nada que pode impedir o poder de Deus. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, alabastera-bastube de candarabastúpia, Senhor, quebra as portas de bronze agora, Senhor, quebra os ferrolhos de ferro, Senhor, quebra as correntes, Senhor, alabastara-bastube peramandastúpia, venha, meu Pai, renovar esse mão, venha renovar essa irmã, meu Pai, venha tirar o fardo, a fadiga, o cansaço físico, cansaço mental e espiritual, venha, meu Deus amado Pai, derramar do teu fogo, queima toda a seta, queima toda a reparação, demolção, despedaça todo o jugo, na vida espiritual, na vida física, na vida ministerial, conjugal, material, financeira, em todo sentido agora, ó meu Deus amado, move essa água, ó meu Deus, meu Pai, opera, porque o Senhor não mudou, o Senhor mesmo Deus de ontem e hoje, para todo sempre, meu Deus amado Pai, ouve o clamor, ouve, venha, meu Deus, com teu agir, Senhor, venha jogar por terra todo mal, meu Pai querido, venha conceder a grande bênção, venha conceder o livramento, venha conceder a vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus, receba a tua vitória aí, meu irmão, receba a tua vitória aí, minha irmã. Aleluia, você agora que não conseguia andar, levanta agora, pode andar, anda, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, aleluia, você que não conseguia comer, aleluia, glória a Deus, pode comer, pode pegar o arroz do feijão, você vai comer hoje agora, em nome de Jesus Cristo, pode ir para a panela, aleluia, meu Deus, meu Pai, meu Deus todo-poderoso, faça mesmo, Pai, aquele que somente o Senhor pode fazer, faça o impossível para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora nós vamos ouvir o louvor da Harpa Cristã 491, aleluia, que fala do sangue de Jesus. Há poder, sim, há poder
Há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos da glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus, aleluia. Há poder no sangue de Jesus, hein? Que coisa linda. Há poder no sangue de Jesus. Quer andar paralítico? Há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quer largar dos vícios? Há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quer ser liberto? Há poder no sangue de Jesus. Quer ser curado? Há poder no sangue. Os que quer ver, quer falar, quer ouvir, há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Aleluia. Nós estamos iniciando a campanha hoje. Vai ser 3 dias a campanha do Crambo. Aleluia. Vai ser 3 dias. Aleluia. Quarta-feira, sábado que vem. E na quarta-feira, Deus permitindo, será o encerramento. A campanha do Crambo a Deus. Aleluia. Você que está desenganado pela medicina. Você que está com um parente na UTI. Você que está com um familiar no leito do hospital ou com uma doença incurável. Você que está na prática do vício. Você que está, glória a Deus, buscando libertação. Você que está buscando também uma porta de escape, uma porta de trabalho. Você que está buscando também uma vitória na vida, glória a Deus, financeira. Aleluia, venha participar dessa campanha e deposita também o valor para me estar aqui dando continuidade na programação Casa Missionária. Entre em contato comigo, entre em contato com a Rádio Planeta Pan. Você que não conseguiu marcar aí, né, o número da conta, você entra em contato, manda com e-mail, tem aí a Rádio Planeta Pan, a Rádio Planeta Pan vai atender, o Jerry vai estar aqui. Aleluia, passando para vocês, né, o número da conta corrente da agência. Nós iniciamos a campanha hoje, nós vamos iniciar a campanha hoje, aleluia, e não vai ter palavra hoje não, irmãos, aleluia, não vai dar tempo, aleluia, nós vamos clamar de novo. Deus falou para Jeremias assim, ó, clama a mim, Jeremias 33, tá escrito assim, ó, clama a mim, respondeste este, coisa grande e firme que não sabe. Jeremias estava na prisão. Jeremias está na prisão porque por causa da fidelidade com Deus. Jeremias está na prisão porque foi levantado para pregar contra a apostasia da época, para pregar contra a corrupção, para pregar contra a idolatria, pois o povo de Judá de manhã servia a Deus e à noite a Baal. O povo estava dividido. Então Deus levanta Jeremias com a mensagem de justiça, com a mensagem repreensível, com a mensagem para chamar o povo para largar seus maus caminhos, seus maus pensamentos, abandonar os pecados e fazer um concerto com Deus e buscar a Deus de todo o teu coração, rasgar o coração e não suas vestes, como Deus usou o profeta Jeremias: buscar-me-ei e me acharei, quando buscaste de todo vosso coração. Jeremias está na prisão por causa da verdade. Jogaram Jeremias na prisão, mas Jeremias lá na prisão
não perdeu o contato com Deus. Como nós escutamos o louvor da harpa cristã, guarda o contato. Jeremias está na prisão, mas estava em contato com a Trindade Santa, Suprema, Majestosa, Gloriosa e Magnífica. Jeremias está na prisão machucado, mas Jeremias está, glória a Deus, com a graça de Deus. Está, glória a Deus, passando por uma situação difícil, dificultosa, na adversidade da prisão. Mas Jeremias na prisão está ouvindo a Deus. Você que está me ouvindo, eu não sei qual é a tua adversidade, eu não sei qual é a situação que está se tornando uma prisão para você, mas você tem que guardar o contato com Deus, como Jeremias guardou o contato com Deus. Você tem que clamar a Deus, como Deus falou para Jeremias. Foi na prisão que Deus falou para Jeremias: Jeremias, clama a mim. Deus estava falando: Jeremias, eu quero te ouvir na prisão, eu quero te ouvir, Jeremias, nessa situação. Eu quero que você me clama, Jeremias. Eu quero que você clama a mim, irmã. Deus está falando nessa adversidade. Deus está falando para você clamar Ele, meu irmão. Deus está falando com você, aleluia. Nessa prisão que você está se sentindo, seja espiritual, seja física, material ou financeira, Deus está falando: clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim. Nessa prova, Deus está falando: clama a mim. Nessa luta, Deus está falando: clama a mim. Está machucado, clama. Está ferido, clama. Está sendo perseguido, clama. Está sendo canuleado, clama. Está triste, angustiado, clama ao Senhor. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu vim aqui te visitar e eu vim te falar, Jeremias, clama a mim, porque eu vou anunciar. Quando você clamar, irmã, Deus vai anunciar coisas grandes. Deus vai anunciar coisas grandes. E só Ele pode anunciar coisas grandes. Porque Ele vai anunciar coisas grandes, porque as coisas de Deus é grande. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, Ele faz coisas grandes. Aquele que fez o céu, a terra, o mar, Ele pode fazer o impossível. Aquele que fez, aleluia, todas as coisas que há no mar, Ele pode fazer o impossível na tua vida. Ele vai anunciar salvação na tua casa. Ele vai anunciar cura na tua casa. Ele vai anunciar libertação na tua casa. Ele vai anunciar transformação na tua casa. Ele vai anunciar restauração na tua casa. Ele vai anunciar restituição na tua casa. Ele vai anunciar, aleluia, coisas grandes, firme, 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 firme. Mais firme do que uma coluna de concreto, mais firme do que uma coluna de prédio, mais firme do que uma coluna, aleluia, de viaduto, mais firme do que uma coluna de ferro. As coisas de Deus é firme que o vento, a tempestade, os rios, as correntes não derruba. Deus vai anunciar agora. Oh, meu Deus do céu. Ele anuncia coisa grande. Ele anuncia coisa grande. Ele anuncia, ele anuncia, anuncia, anuncia. Ele vai anunciar da tua glória, da tua majestade. Ele vai anunciar das suas maravilhas. Ele vai anunciar coisas grandes. Fica com essa palavra. Vamos entrar no clamor de novo. Aleluia. Meu Deus. Olha aí, meu Pai querido. Estamos clamando novamente, meu Pai. E foi o Senhor que falou. Foi o Senhor que falou: clama a mim. Então nessa tarde, meu Pai amado, é a tarde do clamor. Olha aí, meu Deus, meu Pai, o teu servo, meu Deus amado, clamando. Olha aí a tua serva clamando. Olha aí, meu Deus, até essa criança, meu Pai, dando glória a Deus, clamando. Olha aí, meu Deus, meu Pai, esse jovem, essa jovem. Olha aí, meu Deus, meu Pai, meu Deus, esse irmão, essa irmã. Olha aí, meu Deus, o povo, meu Deus, começando a clamar, pedindo a tua misericórdia, falando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, meu Deus, me socorre, meu Deus, me livra, meu Deus, me guarda, meu Deus, me protege, meu Deus, me ajuda, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu preciso de ti, meu Deus, me cura, meu Deus, salva meu filho, salva minha filha, meu Deus, salva meu marido, salva minha esposa,
Meu Deus, liberta meu filho, liberta do exa, liberta da balada, liberta da notada, liberta do crack, da maconha, liberta das drogas, liberta da bebedeira, da bebedice. Senhor, alcança, meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, vai de encontro, Deus, tira do bar, Senhor, tira da jogatina, liberta, meu Deus amado, venha, meu Deus Todo-Poderoso, ó meu Deus, alcançar meu filho que está lá, meu Deus, na prisão, ó essa mãe orando por filho, meu Pai, que está carcerado, e pedindo, Deus, livra meu filho, meu Deus, tira ele de lá, meu Deus, um vaso útil nas tuas mãos, meu Deus, quebra as correntes, quebra as algemas, os cadeados, meu Pai querido, meu Deus, venha dar liberdade aos cativos, meu Pai querido, compre os, meu Deus, cativos, meu Deus, nas drogas, compre os cativos, meu Deus, meu Pai, nos vícios, compre os cativos no adultério, na idolatria, na prostituição, mas hoje, meu Deus, seja tarde da liberdade, ó meu Deus, meu Pai querido, esse homem, essa mulher, meu Pai, que está escravo do vício, escravo do pecado, escravo de demônio, em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus amado, Senhor, dar liberdade, que o Senhor possa resgatar com mão forte, que o Senhor prenda o espírito andarino, o espírito da mendigação, da loucura, meu Deus, tira do pó, tira do mão puro, meu Pai querido, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, resgata mesmo, resgata esse homem, resgata essa mulher, meu Pai querido, porque está escrito, meu Deus amado, na tua palavra, que o Senhor veio para libertar-se, meu Pai, os pedidos da casa de Israel, meu Pai querido, está escrito na tua palavra, Senhor, que o Senhor veio para libertar os cativos oprimidos, dar visão aos cegos, dar liberdade aos presos, está escrito, meu Deus, na tua palavra, meu Pai querido, ó meu Deus, que o Senhor veio, meu Deus amado, Pai querido, para salvar o homem, meu Deus amado, para salvar, meu Deus, o homem da condenação eterna. O Senhor veio, meu Deus amado, para os doentes, o Senhor veio, meu Deus amado, para o necessitado. Está escrito na tua palavra que o Senhor é fortaleza do pobre, fortaleza do necessitado, refúgio, meu Deus amado, meu Pai, na angústia, refúgio, meu Deus, na tempestade, sombra no calor, meu Deus amado, Pai querido. Então venha, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, nessa campanha do clamor, meu Deus, nessa tarde, faça a explosão de milagre agora, faça a explosão de milagre aqui nesse lugar, Senhor, faça a explosão de milagre nessa casa, nesse leito, nessa emergência, nessa UTI, nessa semi-intensiva, faça a explosão de milagre nesse hospital, Senhor, faça a explosão de milagre agora nessa casa, para a glória do teu santo nome, para a glória, meu Deus, de Jesus Cristo Nazaré, Senhor, opera, meu Deus, com tuas maravilhas, manifesta, meu Deus Todo-Poderoso, no seu poder, Senhor, manifesta, meu Deus, da tua glória, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, amado Senhor, ó meu Deus, tira a mancha do pulmão, meu Deus Todo-Poderoso, tira, meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, essa pedra no rim, tira, meu Deus, meu Pai, essa hérnia, meu Pai amado agora, ó meu Deus poderoso na espinha, tira, meu Deus poderoso, meu Deus amado, meu Pai amado Senhor, nesse caroço, tira esse mioma agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, essa pessoa que está na cadeira de roupa, ó meu Deus, toca nos ossos agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, toca, meu Deus, dos ossos agora, meu Deus, essa pessoa que está usando muleta, essa pessoa que está andando com andador, meu Pai querido, agora, meu Deus, todo povo, essa pessoa que está, meu Deus amado, Senhor, numa cama, ó meu Deus amado, meu Pai, ferida, toca na ferida, meu Deus poderoso, toca, meu Deus, agora, meu Pai querido, põe, meu Deus, meu Pai, fazendo a sua ferida sumindo, fazendo cicatrizar agora, vai arrancando essa úlcera, vai arrancando essa diabetes, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus amado, estamos na campanha do clamor, meu Pai querido, e a tua palavra fala que o Senhor responde o clamor, meu Pai, da tua igreja, responde o clamor, meu Pai,
do teu servo, responde o clamor da tua serva, responde, meu Deus, o clamor agora, anunciando as tuas maravilhas. É o Senhor que falou, meu Deus amado, não foi político, não foi o Supremo, não foi o Johnny Trump, não foi Bolsonaro, não foi Benjamin, presidente de Israel, foi o Senhor que falou. Eu responderei, eu vou responder. Então, vai, meu Deus, meu Pai amado, operando para a glória do teu santo nome, meu Pai querido, jogando por terra mesmo, Senhor, meu Pai, principado, potestade, ó meu Deus amado, desfazendo e destruindo as obras de macumba, ó meu Deus, eu peço essa macumba que foi feita, meu Pai, no cemitério, essa macumba que foi feita no templo de defunto, essa macumba que foi feita, meu Deus, para essa pessoa ficar louca, para essa pessoa sair de casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja desfeita agora, seja destruída, seja aniquilada agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus santo. Visita, meu Deus, a Cida, visita, meu Deus, agora a Cida, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abre os caminhos, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, manifesta do seu poder, manifesta da sua glória, meu Pai querido, meu Deus todo-poderoso, visita, meu Deus, a Sueli, visita, meu Deus, a Andressa, visita, meu Deus, o Henrique agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, vem abrir as portas que estão fechadas, venha, meu Deus todo-poderoso, meu Pai, repreender o tranca-rua, vem prender o espírito, meu Deus amado, meu Pai da paralisia, espiritual, física, material, financeira, saia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus todo-poderoso, abre a porta, meu Deus, de emprego, de um trabalho digno, recompensador, meu Deus, toma esse negócio, meu Pai querido, prospera, meu Deus, esse negócio, essa venda, meu Deus poderoso, coloca tuas mãos, meu Pai querido, não deixa, meu Pai, esse microempreendedor, Senhor, e a falência, meu Deus, envia o comprador, envia cliente, meu Deus, venha dar estratégia agora, venha, meu Deus, repreender todo o mal, Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, com o resplendor da tua glória, meu Deus todo-poderoso, meu Pai, anuncia mesmo a salvação, meu Pai querido, anuncia a cura divina, anuncia a libertação, anuncia a transformação, anuncia, meu Deus, a restituição, anuncia, meu Deus, a reconstrução, anuncia, meu Deus, as boas novas, anuncia as suas maravilhas, anuncia do teu poder, do impossível agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, nós estamos aqui, meu Deus, nessa campanha, a campanha do clamor a Deus, meu Pai querido, meu Deus todo-poderoso, quantas pessoas, meu Deus, já estão chorando, quantas pessoas sentindo a tua graça, meu Pai querido, quantas pessoas sentindo um pouco do teu Espírito Santo, quantas pessoas sentindo fogo na alma, o fogo no Espírito, o fogo no coração agora, batiza, meu Deus, batiza com o Espírito Santo e com fogo, é promessa do Senhor, meu Pai querido, derramado o teu Espírito sobre todo aquele que crê, meu Pai querido, é promessa do Senhor batizar com o Espírito Santo e com fogo, é promessa do Senhor, meu Deus todo-poderoso, meu Pai, enchendo do teu Espírito Santo. Então renova a tua igreja, meu Pai querido, renova espiritualmente, renova fisicamente, mentalmente, renova na palavra, renova na oração, na intercessão, renova no louvor, renova, meu Deus, aviva a tua obra no meio do ano, aviva a tua obra, meu Deus poderoso, oh meu Deus, meu Pai, no meio dessa tempestade, aviva a tua obra, meu Deus poderoso, meu Pai amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai querido, venha, meu Deus, a jogar por teu espírito do engano, espírito, meu Deus, da sensualidade, espírito da imoralidade, espírito do perotismo, do encantamento, espírito da morte, da destruição, espírito do suicídio, oh meu Deus, meu Pai amado, repreende o espírito do suicídio que está soprando, meu Deus amado, meu Pai, no ouvido dessa jovem, meu Pai querido,
tomar esse veneno, oh meu Deus, meu Pai, tira a tua vida, mas no nome de Cristo, sai daí, espírito surgimento, a poder no sangue de Jesus Cristo, oh meu Deus, Senhor, mostra os portas de escape para essa moça, para esse jovem, essa jovem, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, interfere os planos malignos, maléficos, repreende, meu Deus Todo-Poderoso, manifesta mesmo, da tua glória, meu Pai querido, venha dar vitória mesmo, Senhor, para que dia 30, meu Pai, nós vamos um compromisso, meu Pai querido, oh meu Deus, eu tenho certeza, meu Pai querido, oh meu Deus, amado, que a vitória senta, eu tenho certeza, meu Pai querido, Deus amado, Deus, que a bênção já chegou, que a providência já chegou, meu Pai querido, venha, meu Deus, da fé para esse irmão, para essa irmã, meu Pai querido, venha, meu Deus, meu Pai da vitória, oh meu Deus Todo-Poderoso, manifesta do seu poder mesmo, manifesta a tua glória, meu Pai querido, confirma a grande bênção, confirma a vitória, meu Pai. Toma essa campanha, a campanha do clamor a Deus, será com teu sangue, será com a tua unção, com teu fogo, com teu poder, confirma as bênçãos, confirma a vitória, para a glória do teu santo nome. Oh, aleluia, que coisa linda, irmão. Oh, aleluia, Espírito Santo da verdade. Alabastera mandara mais tubi deramanto. Alabastera mandara mais tubi de candaraia. Oh, aleluia, coisa linda. Aleluia, Deus operou tremendamente. Aleluia, Deus jogou por terra o espírito do suicídio, da morte, da destruição. Deus quebrou uma obra de macumba. Aleluia, contra uma moça chamada Cida. Alabastera mandara mais tubi de cantra chupa, foi invocado o espírito da loucura, e Deus repreendeu o espírito da loucura, o espírito da morte, Deus jogou por terra, oh meu Deus do céu, Deus fez coisas grandes nessa tarde, oh aleluia, coisa linda, irmão, coisa linda, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Coisa linda, coisa linda. Oh, oh, aleluia. Você que recebeu tua bênção, você que recebeu tua cura, você, glória a Deus, aleluia, que estava desanimado e pelo intermédio da oração se levantou, você que recebeu teu milagre, você que recebeu tua vitória, entra em contato conosco, conta o seu testemunho para a edificação da igreja, para a edificação da nossa fé. Entra em contato comigo, aleluia, entra em contato, aleluia, com a Rádio Planeta Pan, manda mensagem, aleluia, que a rádio há de passar o contato. Você que não pegou contato, aleluia, entra em contato também, para pegar também o número da conta corrente. Me ajuda a honrar o compromisso e dar continuidade na programação Casa Missionária. Até dia 30 eu conto com os irmãos, conto com os ouvintes de perto e de longe, e que Deus permitir, sábado estaremos de volta no segundo dia da campanha, a campanha do clamor a Deus, a campanha do clamor a Deus. Vai ser mais oração, hein, irmão? Aleluia, vai ser mais oração. Deus, tarabastara mandastube, tarabastara mandarastube de canto. Nós estamos clamando. Aleluia, vocês que estão me ouvindo no sábado, fica no jejum. Aleluia, eu vou vir aqui no jejum, hein? Alabastara mandastube, você que está me ouvindo, está me acompanhando, fica no jejum, faça um jejum sábado. Aleluia, glória a Deus, já entra com propósito com Deus. Entra com propósito com Deus, me manda com propósito com Deus, aleluia, faz propósito para Deus salvar, curar, libertar, porque Deus vai anunciar tuas maravilhas, é promessa dele, clama-me e anunciar esse coisa grande e firme, que não sabe, ele falou que clama, ele fala clama, e aquele que clamar ele vai anunciar. Então ele vai anunciar 3 dias de clamor a Deus. Glória a Deus, aleluia, amém? 3 dias de clamor a Deus. Você que recebeu a vitória, faça que nem a Vanessa. A Vanessa já fez aí já, varão? Glória a Deus, a Vanessa está gravando um áudio lá. Glória a Deus, para nós estar soltando aqui na rádio.
Não esquece não, irmã Vanessa, faça mesmo. Não para a glória do missionário Sandro, mas para a glória do teu Deus, para a glória do nosso Deus, para a glória de Jesus, para a glória daquele que morreu no terceiro dia, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, para a glória do Filho de Deus, para a glória de Cristo Jesus, para a glória do nosso Senhor. Aleluia. Faça mesmo, Vanessa, conta o testemunho para outros irmãos, outras irmãs. Aleluia, também contar o testemunho, porque Deus está falando que está curando. Aleluia, Deus está falando que libertou já libertou do vício, hein? Aleluia, essa pessoa que estava viciada em maconha, aleluia, já não vai mais usar maconha. Essa pessoa que estava orando a favor, aleluia, da libertação do tabaco, a partir de hoje você vai se sentir nojo, você vai sentir nojo, você não vai colocar mais a chupeta do diabo na boca, não. Aleluia, Jesus te libertou. Então entra nessa campanha, meus irmãos. Manda mensagem. Eu quero ver a mensagem dos irmãos, eu quero ver os irmãos participando, aleluia. Os irmãos também quiser ligar ao vivo sábado, que quiser entrar em contato comigo ao vivo, liga pra cá e fala ao vivo. Fala ao vivo, liga pra cá, liga aqui pro nosso número, nós vamos atender e você vai estar aqui também, com a Deus falando das maravilhas, testificando e contando um testemunho ao vivo, amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus permitir, estaremos de volta sábado.